O HIV, apesar de primeiramente detectado em seres humanos na década de 80, especificamente nos Estados Unidos, existem hipóteses que na realidade é um vírus existente desde a década de 50. Tá? Provavelmente afetava primatas não humanos e de alguma forma ela se adaptou à condição para a condição humana, né? para infectar seres humanos. De repente começou a surgir uma síndrome em algumas pessoas, tá? Que de repente começaram a ter infecções chamadas de infecções oportunistas ou condições oportunistas, né? Existem alguns tipos de cânceres também que acontecem nessa situação. Situações que até então eram raras e só aconteciam em determinadas circunstâncias, doenças hematológicas ou relacionadas a algumas medicações, os chamados imunossupressores, tá? Mas de repente alguns indivíduos que não tinham essas doenças e essas condições começaram a ter essas infecções oportunistas. Aí foi feita toda uma investigação epidemiológica, né, acerca de quais eram as prováveis causas disso e formas de transmissão, né, do agente que não era até então conhecido. A primeira pergunta era se era realmente infecto-contagiosa, né? E havia indícios de que sim, de que era, né? Pelo perfil de disseminação, né, em relação ao número de casos. Um fator chamou muito a atenção no início, né, que basicamente homens que faziam sexo com outros homens, né, era um fator de risco, né, relacionado a essa condição. Se cogitou a possibilidade de ser uma IST, na época era chamada de DST, doença sexualmente transmissível, né? Realmente, para algumas doenças infecto-contagiosas, a via da relação sexual ela está relacionada a uma chance maior de transmissão, né? E para o HIV isso acontece, né? A relação sexual anal ela tem um risco maior de transmissão comparado à relação sexual vaginal, que também tem o seu risco atrelado a isso. Depois, né, começou-se a perceber que não era exclusivo dessa condição, né? Até então, esse é um dos motivos pelas quais o HIV ficou, de certa forma, estigmatizada, né? Isso foi muito pesado na época, porque uma sociedade, de certa forma, conservadora, né, atribuindo essa condição como uma culpa de acordo com ao comportamento sexual ou prática sexual que eventualmente alguns indivíduos tinham. Essa foi a primeira fase, né, da epidemia. Inclusive foi chamado até pela imprensa como câncer gay, né? Então é uma coisa muito pesada que marcou na época e ainda carregamos até hoje, né, os efeitos negativos dessa estigmatização que se plantou na época, né? É um dos maiores males relacionados ao HIV é o estigma e a discriminação gerada por eles. Hoje sabemos que não é uma doença que afeta exclusivamente homens que fazem sexo com homens, né? Afeta homens heterossexuais, mulheres heterossexuais, mulheres bissexuais. Existem outras formas de transmissão que não sexual, né, que na época foi muito relevante, como transfusão sanguínea, né? Naquela época, o hemocomponente não passava pelos testes que se passam hoje, né? Até porque nem se conhecia, né, esse agente infeccioso. Então, muitos pacientes que dependiam de hemotransfusões repetidas, né, contínuas, como por exemplo o portador de hemofilia, ele acabava tendo um risco muito grande de contrair a infecção através dessa via.
Depois, né, de um certo tempo, de bem reconhecido o vírus do HIV, claro que se passou a se testar, né, de forma obrigatória, né, todos os hemocomponentes para minimizar. E o HIV não é a única doença potencialmente transmissível por essa via, existe uma série de outras, como hepatite C, própria hepatite B, doença de Chagas, né? Então, todas essas doenças são testadas num hemocomponente antes de se proceder à transfusão. Então, o HIV ela tem uma história muito rica e, de certa forma, trágica, e onde carregamos, né, até hoje, né, esses efeitos, e um dos papéis que a sociedade, né, precisa ainda hoje é desmistificar todos esses conceitos errados que foram plantados no início e que ainda se carrega, né? Que é basicamente o estigma e a discriminação, que hoje, ouso dizer que hoje o estigma e a discriminação é pior do que o vírus em si, porque o vírus hoje ele é tratável, provavelmente a médio prazo será curável, mas o estigma e discriminação é muito mais difícil de se tratar e de se curar, né? Porque é uma doença coletiva, uma doença social, né? E a informação é uma das formas, né, de diminuir o impacto negativo disso.